Bom dia, tudo bem com vocês? Que bom a gente estar aqui de volta, né? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, abençoa o nosso encontro de hoje, nos ajude a compreender e a viver com muito amor os teus ensinamentos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha só, hoje eu trouxe aqui um livro para mostrar a vocês. Olha, vocês sabem que livro é esse? Sabe, né? Todo mundo conhece esse livro, né? Esse é o livro mais vendido no mundo todo. É a Bíblia Sagrada. É um livro que fala sobre a palavra de Deus. Tudo que Deus quer que a gente faça para a gente ser feliz, para a gente viver bem. Olha só como é que ele é grossão, tá vendo? Ó, tá vendo? Bom, antigamente, logo no início, Deus queria falar com as pessoas, né? Queria nos dizer como viver, como devemos ser para poder sermos felizes. Então, Deus escolheu pessoas especiais com quem ele falava, né? Ele mandava as mensagens dele. E essas coisas todas que foram acontecendo com o povo de Deus, desde o início, foram sendo contadas de boca a boca, sabe? Em casa, que nem quando a gente conta as coisas para a família dentro de casa, né? Todos se reuniam e aí falavam de uns para os outros. Depois passaram a anotar para não se esquecer o que acontecia. Naquele tempo não tinha papel como o de hoje não, sabe? Então eles escreviam em um determinado tipo de planta, numa folha grande, chamada papiro. Eles iam marcando ali, né, arranhando, e escreviam ali para que ninguém esquecesse as mensagens de Deus. E também escreviam em peles de animais, né, que eram chamados de pergaminhos. Iam marcando na pele do animal. Então fazia aqueles rolos, né, os rolos dos pergaminhos, né, do papiro. E assim que foram juntando todas essas histórias que eram passadas de pai para filho, de avô para neto, né? Dentro da família, e foi passando, foi escrevendo tudo para que a gente pudesse ter hoje em dia. Depois, quando veio o papel e tudo, eles juntaram tudo isso em um livro só. Aqueles montes de rolos que eles tinham feitos foram juntos, né? Colocados separados, né, visto quais os que realmente eram confiáveis, os que eram realmente leais, fiéis à palavra de Deus, e colocaram num livro só, que a gente chama de Bíblia. Então a Bíblia é uma coleção de livros. Tem um monte de livros aqui, ó. Olha só, vou dizer a vocês como é que eles estão separados. São assim, ó, duas partes. Uma que é a mais grossa, deixa eu até ver aqui onde é que está, para mostrar a vocês, ó. Ó, a parte mais grossa, que é essa daqui, ó, é a do Antigo Testamento. E a parte mais fina do Novo Testamento. Mas que diferença é essa? Bom, Antigo Testamento, Antiga Aliança, conta tudo que aconteceu com o povo de Deus antes do nascimento de Jesus, antes da vinda de Jesus. E o Novo Testamento, que é a nova aliança que Jesus veio nos trazer, nos conta tudo o que acontece depois do nascimento de Jesus. Deu para entender? Então, antes de Jesus, Antigo Testamento. Depois de Jesus, Novo Testamento. E vamos ver como é dividida essa quantidade de livros. O Antigo Testamento tem ao todo 46 livros, que são divididos em grupos que falam sobre determinados assuntos. Por exemplo, os 5 primeiros livros são chamados de Pentateuco. Repete? Pentateuco. Penta de 5, né? O Brasil, pentacampeão, viu penta 5 vezes. Então, Pentateuco. São 5 livros. Esses 5 livros nos contam da formação do povo de Deus. Desde a criação, lá no Gênesis, né? Depois o Êxodo, e vai por aí, vai contando como foi criado e formado o povo de Deus. São os 5 primeiros livros. Depois nós temos os livros históricos.
São 16 livros históricos, que contam a história do povo de Deus. Como ele foi, né, caminhando durante todo esse tempo ali, o que aconteceu com esse povo de Deus, tá? Depois desses 16 livros históricos, vem os sapienciais. Ó, sapienciais. Já dá para entender, né? Que é de sabedoria, né? Pois é, são 7 livros que nos falam da sabedoria e da espiritualidade do povo de Deus. Sabedoria para eles não é assim estudar muito, sabe, tirar notas boas na escola, não. É a sabedoria que eles têm do povo, de como descobrir as coisas, de como entender as coisas, como interpretar a palavra de Deus. Então é o livro das sapienciais, são 7 livros. Olha só, tinha 5 pentateucos, 16 do histórico e 7 dos sapienciais. Depois vem os livros proféticos. Os proféticos são 18 livros. Esses são aqueles livros que contam a palavra dos profetas, que ouviram a palavra de Deus, aqueles que receberam a mensagem de Deus para passar para o povo. Então, fazem as profecias do que ia acontecer, né, com o povo, se não seguisse as palavras da palavra de Deus, os caminhos e ensinamentos de Deus. São 18 livros proféticos. E aí, então, com isso, a gente forma os 46 livros do Antigo Testamento. Entendeu como é que foi? Aí começa, então, o Novo Testamento, que vai contar de Jesus para cá, né? Esse Novo Testamento começa com os evangelhos. Os evangelhos são 4 evangelhos, né? Segundo, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Aqui é bom a gente lembrar o seguinte, ó, o evangelho não é de Mateus, o evangelho não é de Marcos, o evangelho não é de Lucas, o evangelho não é de João. O evangelho é de Jesus Cristo. É a vida de Jesus Cristo. Agora, segundo esses autores que escreveram essa vida de Jesus. Então, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. É assim que diz São João, segundo cada um, como eles escreveram esse evangelho. Deu para entender isso? Bom, nesses evangelhos, cada um desses 4 escritores contam desde a anunciação do anjo para Jesus até depois a vinda de Pentecostes, depois que Jesus já ressuscitou, né, já foi crucificado e ressuscitou e manda o Espírito Santo. Então, esse é o evangelho até a ascensão de Jesus, até ele tirar também sua presença visível daqui, do nosso meio, né? Então, Evangelho de Jesus Cristo, são 4 evangelhos. Depois dos evangelhos, vem Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos nos conta o início da igreja, que vem o Espírito Santo em Pentecostes, e aí como eles começam a viver, a passar esse ensinamento de Jesus, segundo já a bênção que já tem a iluminação do Espírito Santo, né? E começam a formar a igreja de Jesus. Eles dão continuidade àquilo que Jesus começou, tá? Então é Atos dos Apóstolos. Depois de Atos dos Apóstolos vem as cartas desses apóstolos, porque eles tinham que se comunicar com os povos com quem eles estavam passando a mensagem de Jesus, né? Então eles mandavam cartas, não tinha e-mail naquela época, não tinha nada de internet, né? Isso é coisa nossa agora. No meu tempo de criança ainda não tinha isso, a gente fazia de cartas mesmo, imagina no tempo de Jesus, né? E aí eles mandavam essas cartas, que são chamadas também de epístolas. São, na verdade, 21 cartas de vários dos apóstolos, que mandam para os povos, né? Então, carta para Coríntios, São Paulo a Coríntios, é o povo que morava em Corinto, né? E assim, os romanos, que moravam em Roma, e assim são várias cartas, 21 cartas, né, dos apóstolos para os povos que eles estavam evangelizando. Tá? Deu para entender? Então, depois, no final, tem o livro do Apocalipse.
Muita gente pensa que Apocalipse é o fim do mundo, né? Mas não é bem isso, não. O Apocalipse é um livro da revelação, escrito por São João. Ele precisava revelar as coisas de Deus para aquele povo e eles estavam sendo muito pressionados pelo império, né? Por todos aqueles soldados que vinham contra eles. E ele usa, então, palavras de maneiras difíceis de se entender. Muita gente não consegue entender o que diz o Apocalipse, porque ele usou no Apocalipse uma maneira de falar de que aquele povo ali entendia, porque eles tinham muito conhecimento do Antigo Testamento. E aí, então, eles conseguem decifrar o Apocalipse, né? Então, é o livro da revelação, né? É o livro que vem nos dizer o que Deus quer, como vai acontecer, como uma espécie de previsão do que vai acontecer, do que pode acontecer, se não estiverem seguindo o caminho de Deus. Deu para entender isso? Então, olha só, resumindo então, a Bíblia então tem 46 livros, tem 73 livros ao todo, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Todos divididinhos aí, como eu falei para vocês, tá? Pentateucos, históricos, sapienciais, proféticos, evangelhos, atos, cartas, Apocalipse, tá? E aí formam os 73 livros. Agora, lembrando uma coisa, por que nós católicos não podemos usar a Bíblia dos evangélicos? Porque quando eles se separaram da Igreja Católica e formaram a igreja particular deles, eles retiraram alguns livros. Então a Bíblia deles não está completa. É tirada da nossa, é a mesma Bíblia nossa, só que com 7 livros a menos. Eles tiraram Tobias, não tem na Bíblia deles. Eles tiraram Judite, também não tem na Bíblia deles. Sabedoria, tiraram o livro Sabedoria. Eclesiástico, né? Baruque e os 2 livros de Macabeus, Macabeus 1 e 2. E ainda tiraram uns trechos dos livros de Esther e do livro de Daniel. Então, o livro da Bíblia dos evangélicos não é completa. Foram retirados esses 7 livros e mais 2 pedaços de 2 outros livros que tem na nossa. Por isso a nossa Bíblia é diferente. Então vocês que ainda vão comprar a Bíblia, procura ver uma Bíblia católica, tá? Então procurem a Bíblia católica, que é a nossa, que é a completa. Tá legal? Essa Bíblia foi escrita em aramaico, grego e hebraico, né? E depois, mais tarde, foi traduzida para o latim por um monge chamado Jerônimo, que é São Jerônimo. E aí, então, através dessa tradução, que a gente foi chamada de Vulgata, através dessa tradução é que ela foi traduzida para todas as línguas do mundo todo. E aí todos nós pudemos entender, ler e entender a palavra de Deus. Viu? E por causa disso, porque foi São Jerônimo que traduziu a Bíblia, e a gente comemora o dia dele no dia 30 de setembro, então o mês de setembro nós comemoramos como o mês da Bíblia. Deu para entender? Legal, né? Legal. Bom, aí então eu queria lembrar a vocês o seguinte, ó, que a Bíblia, como vocês já devem ter visto, são vários livros e, ao mesmo tempo, cada livro é dividido em capítulos. Deixa eu abrir um aqui para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Um qualquer aqui. Vamos ver aqui, um capítulo qualquer. Vamos ver o livro do Evangelho. Evangelho de São Mateus, segundo São Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, né? Então, vocês vejam aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Novo Testamento, ó. Tá vendo? Aí vou ver. Logo o primeiro livro, ó. Ai, cadê o início dele? O início aqui, ó. Evangelho segundo São Mateus. Né? E aí, vou procurar aqui. Vocês vão ver que logo no início, ó, tem um número grandão aqui, ó. Escuro, tá vendo? Aqui, ó. Aqui tem o número 1, depois aqui tem o número 2, tá vendo? Isso aqui é o número do capítulo, que a gente encontra
lá em cima também de cada página, ó. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Mateus 2, 3. Dá pra ver? Dá pra ver? Mateus 2, 3. Por quê? Porque aqui tem um pedacinho do capítulo 2 e começa o número 3 nessa página. Na outra já tá, ó. Mateus 3, 4. Porque continua o pedacinho do 3, tá vendo? E depois começa o 4. Assim fica mais fácil pra gente achar. A gente procura lá em cima, na página, o nome do livro. E aí do lado tem os números dos capítulos. Fica mais fácil de se achar, né? E aí vocês vão ver que cada capítulo, cada linha tem uns númerozinhos do lado. Em cima, uns números pequenininhos. Esses números são chamados de versículos. E assim é que a gente acha a leitura na Bíblia. Por exemplo, quer ver? Vou botar um aqui para vocês. Vamos ver. Mateus, já que a gente está no Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 28. Então eu vou procurar aqui, ó. Mateus, aqui tá 4, eu não quero 4, eu quero 7. Então eu vou passar até chegar ao Mateus 7. Ó, já tem Mateus 7 aqui e Mateus 7 aqui, tá? Agora eu quero o versículo 24, então eu vou procurar a linha do 7, que começou aqui, cadê? Se dá pra vocês verem, tá vendo? 7. Vou procurar a linha 24. Então, vou procurar, achei, ó. Tá aqui, ó. Aqui. Eu tinha até marcado que outro dia eu fiz um encontro sobre esse, ó, 24. E aí eu vou ler do 24 até o 28. Vamos ouvir? Quer ouvir? O que que diz? Vamos lá. Tá assim, ó. Portanto, quem ouve minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, mas a casa não caiu, porque fora construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como o homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa e a casa caiu e a sua ruína foi completa. Olha que interessante, né? Muito bom. Gostei, né? Foi boa até eu ter marcado essa leitura pra gente ver. Você vê, a gente tem que construir a nossa vida como aquele que mostrei na rocha, né? Dentro da palavra de Deus. Seguindo a palavra de Deus. E aí a nossa vida vai ser firme, vai ser forte. Mas se a gente construir a nossa vida fora da palavra de Deus, nossa vida vai se desmoronar, porque a gente não vai ser forte, vai ser como aquela casa na areia, que vem a água, vem qualquer problema na vida e a gente desaba, né? Legal, foi bem dentro do assunto, né? Bom, gente, então vamos fazer o seguinte, olha só, eu vou botar para vocês como é que se escreve, você escreve assim, ó, para poder marcar uma leitura, tá? Vou dizer para vocês agora como é que se faz. Assim, olha, como a gente quando escreve o nome do livro, a gente coloca uma abreviatura. Por exemplo, esse que a gente estava vendo, era Mateus, né? Então, Mateus, a abreviatura de Mateus é MT. Deixa eu escrever aqui, MT. Olha só, Mateus. Tá? Cada livro tem uma abreviatura, cada livro, para poder não ter que escrever muito grande, né? Então, Mateus. Aí, logo depois do nome do livro, a gente coloca o número do capítulo. Então, nós estávamos lendo Mateus 7, ó, Mateus 7. Depois você coloca o capítulo, você põe uma vírgula, ó, vírgula. E aí você vai colocar o capítulo, o versículo. O primeiro versículo que nós lemos foi o 24. Mateus 7, capítulo 7, versículo 24. E aí, para separar, até se fosse só o versículo 24, ficaria assim, Mateus 7, 24, eu leria apenas o versículo 24. Mas eu fui até o versículo 28. Então, eu ponho um tracinho
e coloco o número do último versículo, que é o 28, ó, tá vendo? Então, eu vou ler Mateus, capítulo 7, do versículo 24 até o 28. Se eu quisesse ler um outro versículo, eu colocaria um ponto, né, vamos dizer, que fosse mais à frente. Aqui no caso do Mateus, só tem um aqui, eu faria 29. Vamos dizer assim, vamos fazer um outro então aqui, um outro com vocês. Vamos ver aqui, Mateus 7, vamos mudar de leitura então, tá? Tô pegando aleatório, não tô lendo o que é que tem escrito não, tá bom? Vamos ver aqui, Marcos, MC, Marcos é MC, tá vendo? No capítulo 10, MC 10, tá vendo? Ó, Marcos 10. Vou botar do versículo 13, do versículo 13 até o versículo 16. Então, Marcos 13, capítulo, Marcos 10, do versículo 13 ao 16. Mas eu quero ler um outro versículo mais à frente também, que não seja logo 17. Então, eu ponho um ponto, tá vendo? Um ponto, para colocar o outro versículo que eu quero, deixa eu ver aqui, vamos dizer o 19. Então, eu quero o versículo 19. Ó, então eu vou ler o Marcos 10, capítulo 10, versículo 13 ao 16, e aí vou pular para o versículo 19. Deu para entender? Se for até um outro, eu coloco o tracinho de novo, vamos dizer, do 19 ao 20. Então, vai 19 e 20. Tá vendo? Deu para entender como é que é marcado? Assim vocês vão saber marcar as leituras, né? E procurar durante a missa, quando for ler, ou nos nossos encontros também de catequese. Entendeu todo mundo? Deu para aprender? Então, procurar na Bíblia não é difícil, né? Terminar o nosso encontro agradecendo a Deus e pedindo a Ele que nos ajude a viver a sua palavra, a compreender os seus ensinamentos e a viver as suas palavras, sua palavra. Nos ajude, Senhor Jesus, queremos seguir os seus ensinamentos. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.